Olá pessoal, meu nome é Rafael Wendel e vou dar continuidade aqui às nossas videoaulas de Doctrine. Na última aula a gente viu como gerar uma tabela com dados provenientes do banco de dados. Então a gente utilizando então o método pesquisa carro, a gente viu como que a gente conseguia pegar todos os dados de uma tabela, jogar dentro de um array PHP e depois exibi-lo na tela em forma de uma tabela HTML, A gente fez um laço aqui, a gente fez um for each para exibir todos esses dados na tela aí. Bom, na videoaula de hoje a gente vai ver como criar um método para exclusão, E também aqui na nossa página HTML colocar também o link, Que uma vez clicado ele vai excluir um determinado veículo, Então vamos vir aqui na nossa classe model, na model carro, e vamos implementar o nosso método aqui. Então vamos criar aqui public function excluir carro. E esse método de excluir carro também vai levar em consideração as estruturas do inserir carro e do pesquisar carro, Então eu vou colocar aqui um bloco de try catch. Então aqui está o meu bloco de try catch, onde ele tenta executar uma determinada tarefa e em caso de erro, em caso de exceções, ele cai aqui dentro do catch e exibe para a gente a mensagem que pode estar para nos auxiliar a descobrir um provável erro. Bom, então aqui no try catch, como que vai funcionar essa nossa função, esse nosso método para exclusão de carro? A gente vai excluir pelo ID do carro, Ou seja, então aqui a gente tem o código 1, 2, a gente vai ter que passar esse código como parâmetro, certo? E através desse código, ele vai no banco de dados, recupera o registro referente a esse código e depois efetua a exclusão, certo? Então eu vou criar uma nova variável aqui chamada carro, e essa variável carro é justamente a variável que vai receber as informações do código selecionado lá. Então vamos falar que o carro é igual a this get table, a tabela que a gente está trabalhando, a tabela carro, e vai fazer aqui um find this get id carro. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai fazer um select na tabela de carro e vai procurar pelo ID do carro. Então o que esse método get ID do carro aqui me devolver, ele vai fazer essa pesquisa, vai buscar todas as informações e vai jogar essas informações dentro da variável carro, certo? Agora a gente faz essa verificação aqui, só para ver se realmente as informações foram jogadas aqui dentro, se essa variável carro não está nula. Bom, se essa variável carro estiver preenchida, a gente vai executar esse método delete, ou delete, que é, assim como a função save, é uma função nativa do framework Doctrine. Então ele vai pegar esse objeto que está com as informações aqui e fazer a exclusão dos dados, referente à variável carro, certo? Então ele vai lá no banco e exclui a tabela que corresponde aos dados que está dentro dessa variável carro. Feito isso, ele retorna true. Se aqui dentro do carro, se ele fizer essa pesquisa aqui, não conseguir encontrar nada, por exemplo, se eu passar um ID que não existe ou algo parecido e a variável carro não receber nenhuma informação, então o método deverá retornar false,
certo? Então, basicamente, o método é esse, né? O método de exclusão de carros. Então, eu vou criar uma instância de objeto model carro, né? Que é essa classe que a gente está trabalhando. Vou passar o ID que eu quero, né? O ID que eu quero excluir. Depois, eu vou fazer uma pesquisa, né? Procurar na tabela de carro, né? Através desse ID, as informações do registro e jogar essas informações dentro dessa variável que eu criei aqui. Se essa variável receber essas informações sem nenhum problema, ele executa o método delete, vai lá no banco, procura a linha, né, o registro correspondente, faz exclusão e me retorna true. Caso contrário, ele retorna false. E se houver algum erro aqui dentro, ele cai no bloco de exceção. Certo? Então, salvando o arquivo. Agora a gente vai voltar aqui no nosso arquivo index, né, que é o nosso arquivo onde está acontecendo a visualização dos dados, né? E primeiramente a gente vai criar mais uma coluna aqui na tabela, né? Com um link para exclusão, certo? Então vamos criar um link para exclusão aí. Então aqui uma nova linha. Nessa linha a gente vai colocar um link. Então o que acontece aqui? Ele vai passar via URL, né, a ação excluir e também o ID que eu quero excluir, né? Então para cada um ele vai gerar um link aqui, ó, com a ação excluir e com o ID referente ao carro que está dentro da variável reg, né? Vamos salvar e vamos atualizar aqui só para a gente conferir. Opa, deu um erro aqui. Vamos ver, vamos corrigir isso aqui. Ah, tá, só tem um espaço aqui. Vamos salvar. Bom, agora sim. Então aqui, ó, gerou um link em cada linha da minha tabela e em cada você pode verificar que o endereço varia de acordo com o ID do carro correspondente, né? Então aqui, ó, código 1, aqui eu tenho excluir ação igual a excluir e o ID igual a 1, aqui ID igual a 7, né? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que ele colocou uma informação para mim aqui em cima. Ok? E é através dessas informações aqui, ó, que a gente vai executar aquele método de exclusão que a gente implementou dentro da nossa classe model. Então vamos voltar aqui e vamos subir e fazer aqui essa verificação para ver se é para excluir alguma coisa, né? Então, se o sget ação for igual a excluir e o sget id for diferente de nada, né? Ou seja, então, se a ação que ele pegar na URL for excluir e o ID não tiver vazio, ele vai fazer o que? Ele vai fazer um set ID carro e vai setar justamente o que tiver, né, setado no parâmetro ID da minha URL.
Vou criar uma variável verifica exclusão, que é igual a, pego meu objeto e executo o método excluir carro, que é aquele que a gente implementou. Então é isso. Ele vai setar a ID que tiver na URL e depois vai executar o método excluir carro. Esse ID ele vai utilizar aqui nesse find, né, para recuperar as informações referentes àquele ID e depois efetuar a exclusão do mesmo, me retornando true, né, em caso de sucesso. Então, voltando aqui, a gente vai fazer uma condição também para exibir aqui na nossa tela uma mensagem de exclusão feita com sucesso, né? Então aqui, se o verifica exclusão for igual a true, ele vai colocar dados excluídos com sucesso. Certo? Agora vamos voltar aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos executar novamente nosso HTML aqui. Agora vamos tentar fazer uma exclusão. Eu quero excluir esse carro número 6 aqui, ó, que é o Focus. Então vou clicar em excluir. Aí o que aconteceu? Olha, fala para mim dados excluídos com sucesso. E se eu verificar aqui na minha tabela, aquele carro que era de código 6, né, não está mais aqui na minha tabela. Se eu for aqui no banco de dados e fazer uma verificação na tabela do banco também, o carro 6 já não existe mais, né? Bom, só para testar mais uma vez, agora vamos excluir esse carro número 7. Então ele excluiu aqui para mim também o carro de número 7. Então tá aí, nosso CRUD aqui já está inserindo as informações e também excluindo, né? Então nas próximas videoaulas aí a gente vê como fazer a edição de algum registro. Obrigado e até a próxima.